entre astronomia e matemática. Então, a gente vai ter vocês estão tendo uma semana interdisciplinar e eu achei que fazia bastante sentido falar da relação entre a matemática e a astronomia, porque, inclusive, foi mais ou menos dessa forma que mais ou menos começou a relação entre a matemática e a ciência, de certa forma, né? Ou seja, a quantificação ou enfim, a formalização mais rígida das ideias e a busca por entender os fenômenos físicos, né? Então, isso mais ou menos começou através da astronomia lá com os gregos, principalmente, né? E os outros povos mais antigos. Então, a astronomia, ela entra nesse assunto com bastante... faz bastante sentido, né, entrar nesse assunto com a astronomia. Então, eu vou ter várias coisas para falar aqui. Vou começar falando, enfim, me apresentando, introduzir o que faz um astrofísico, né, no dia a dia. Aí eu vou dar essa abordagem histórica que enfim, traz várias formas com as quais a astronomia foi se utilizando da matemática ao longo do tempo, ao longo da história, principalmente com os gregos, né, que eu trouxe aqui. Depois eu vou falar da descoberta de Netuno, que enfim, foi uma ótima forma de se utilizar a matemática na astronomia para descobrir um planeta, né? Depois, as equações diferenciais na astrofísica, que, assim, quando eu penso em matemática na astronomia, o que me vem na cabeça são equações diferenciais, principalmente. Aí depois falar um pouco da estatística da astrofísica, procurando padrões da teia cósmica, a transformada de Fourier e uma conclusão. Tá, então, quem sou eu? Bom, eu estudei na UFSC, né, de 2017 até 2021, concluí a minha graduação em física no ano passado. Foi em dezembro do ano passado, então não faz nem muito tempo. E depois disso, na verdade, eu fiquei desde outubro até janeiro, praticamente, estudando para entrar no mestrado, que a gente faz todo um processo para entrar no mestrado, e eu ingressei no mestrado agora. Na verdade, eu vim para São Paulo na semana passada. Eu ingressei no mestrado no IAG, que é o Instituto de Astronomia e Geociências da USP, e estou começando o mestrado justamente agora. Então... mas, além disso, eu também fiz pesquisa em iniciação científica em astrofísica durante minha graduação, né, de 2019 até hoje em dia. A gente está trabalhando nisso, então foram já 3 anos de trabalho nessa iniciação científica. Eu pesquisei simulações numéricas de N-corpos de galáxias em interação, ou seja, a gente simula galáxias que interagem. E aí eu fiz bastante divulgação científica também, principalmente no Observatório Astronômico da UFSC e no Clube dos Telescópios, que é outro projeto do Grupo de Astrofísica da UFSC, e nas mídias sociais. Bom, o que faz um astrofísico, então? A grosso modo, né, a pesquisa em astrofísica se divide em 3 abordagens, que eu separei aqui como sendo a astrofísica observacional, que eu acho que é a principal abordagem da astrofísica, que é basicamente utilizar de telescópios e outros instrumentos de observação para se fazer imagens e obter outros dados, como espectros eletromagnéticos de objetos astronômicos, né? Então, a gente aponta o telescópio, tira imagens, faz uma série de estudos, por exemplo, o espectro eletromagnético, que é separar a luz daquele objeto em vários comprimentos de onda, e você consegue várias informações sobre o objeto, né? Aí tem a astrofísica computacional, que está meio aliada ali com a observacional também, em muitos casos, que é utilizar um computador, um programa de computador, para se fazer análise dessas observações. Então, a gente pega esses dados e vai tentando entender o que acontece com eles, né, através de programas de computador. E também dá para utilizar o computador para fazer simulações, como era o caso da minha iniciação científica. Então, tem a astrofísica teórica também, que aí é a realização de cálculos analíticos, né? Então, basicamente o trabalho de papel e caneta, né? Que é você fazer aí a elaboração de modelos analíticos para descrever fenômenos astrofísicos. Bom, então a matemática ela tem muitos fins, muitas aplicações na astrofísica, né? E, por exemplo, o cálculo da órbita de objetos astronômicos pode ser feito usando matemática, claro. Modelos analíticos da estrutura de estrelas, buracos negros, galáxias e do universo como um todo, como eu vou trazer para vocês depois. Aqui a modelagem de simulações de N-corpos, porque eu não podia deixar de trazer isso aqui, já que eu trabalhei nessa área.
que é basicamente você simular as leis da física em um computador, colocar diversas partículas simuladas e ver como elas se comportam nessa simulação. Então, por exemplo, você coloca várias partículas no formato de uma galáxia e impõe a elas a gravidade e outras interações hidrodinâmicas, por exemplo, e aí você tem mais ou menos como se comportaria essa galáxia se ela estivesse no universo real. Bom, tem o tratamento estatístico de dados astronômicos e técnicas estatísticas na cosmologia, que eu vou trazer para vocês um exemplo depois, e vários outros exemplos. Tá, então, eu vou começar aqui com uma abordagem mais histórica, assim, porque me fez sentido trazer esses exemplos históricos. Então, a gente teve o início da filosofia mais ou menos em 600 antes de Cristo, né? A gente diz que a filosofia começou mais ou menos nessa época, e foi com Tales de Mileto, né? Um grego que foi um dos primeiros assim a tentar entender de forma com mais base assim o que acontecia com os fenômenos naturais. Bom, o Tales de Mileto ele é bem conhecido por ter sido um dos primeiros a prever um eclipse. Então, antes dele, nos dados históricos, pelo menos não consta ninguém que tenha conseguido prever um eclipse solar ou lunar. Então, ele foi um dos primeiros que conseguiu essa façanha. E isso já mostra que ele estava atento a formas de codificar a natureza. Né? Ele, enfim, buscou padrões na natureza para explicar, para prever quando ocorreria um eclipse. Então, além disso, para os gregos, né, a astronomia ela também serviu bastante para controle de tempo. Né? Então, por exemplo, você precisava controlar qual é a duração de um ano assim, para agricultura, por exemplo. Né? Para tal época do ano, eu preciso plantar tal e tal cultivo. Né? Então, eles precisavam controlar a mudança do tempo. Uma das formas que eles conseguiram para fazer isso foi, por exemplo, o movimento das constelações no céu. Então, bom, sobre o eclipse de Tales, então, de acordo com as histórias de Heródoto, que é um livro, né, esse foi um dos primeiros eclipses solares previstos na história, e o único eclipse que condiz com as condições necessárias para explicar esse evento foi o de 28 de maio de 585 a.C. Então, se a história for verdadeira, né, significa que Tales foi capaz de reconhecer padrões precisos na periodicidade dos eclipses para realizar a previsão. Então, como eu falei, né, ele já foi capaz de fazer esse reconhecimento de padrões, né, no movimento dos astros. Então, como eu tinha falado também para vocês aqui, a medição do tempo, né, uma das formas de medir o ano é através do movimento das constelações. Então, como funciona isso? Né? Quando você tem o Sol orbitando, a Terra orbitando o Sol na sua órbita, em cada momento do ano, a face da Terra que aponta da direção oposta do Sol, ela vai estar olhando para certas constelações, ou seja, a face contrária ao Sol é onde está de noite. Então, nessa direção, a gente vai conseguir ver algumas constelações, que são, enfim, diversas estrelas que formam esses padrões que a gente chama de constelações, e quando ela estiver em outra parte da sua órbita, a face virada contrária ao Sol vai estar exposta a outras constelações. Né? Então, ao longo do ano, a gente vai vendo diferentes constelações no céu. E isso é um movimento contínuo. Né? A gente vê nesse GIF aqui que a gente aponta para uma certa direção, que é o sul, e diferentes constelações, ao longo de um ano, vão se fazendo visíveis. E, então, ao longo de um ano, essas constelações, elas basicamente formam um ciclo. Então, os gregos se utilizaram disso para saber quando começa e quando termina um ano. Foi uma forma bem interessante que eles viram de fazer isso. Mas não foi uma coisa tão simples assim, né? Porque eles tiveram diversas propostas em cima de um ano. Porque, enfim, eles se basearam nessa medição que às vezes não é tão precisa, né? Então, diversas propostas foram feitas, digamos. Primeiro, a proposta foi de 12 meses de 30 dias, depois
6 meses de 30 dias, mais 6 meses de 9 dias. Opa, aqui é 6 meses de 30 dias, mais 6 meses de 29 dias, aqui eu esqueci o 2. Depois, o Solon de Atena, que foi um político, né, de Atena, ele propôs um ciclo de 2 anos, com 13 meses, de 30 dias, e depois 12 meses de 29 dias. Então, um ano vai ter 13 meses com 30 e outro 12 meses com 29 dias. Isso tudo para... Eles tentavam também, digamos, deixar o ano compatível com as fases da Lua, né? Então, digamos assim, cada mês deveria mais ou menos corresponder a um ciclo das fases da Lua. Só que eles viam que ao longo do tempo isso meio que escapava, né? A Lua ela começava a não corresponder muito bem com o calendário deles, né? Então, por isso que eles fizeram tantas mudanças também. Enfim, a coisa não era tão precisa, né? E daí, enfim, por último veio o Filolaus, né? Que propôs um ciclo de 59 anos e com 729 meses. Aqui é meses. 59 anos com 729 meses no total. E isso porque ele era um pitagórico que gostava de números perfeitos, digamos. Então, 729 é igual a 27 ao quadrado. Enfim, se não me engano, cada mês era 27 dias, então acabou que ele formou essa relação aí e ele fez essa proposta de medição de ano, né? Bom, mas enfim, um outro exemplo assim de como os gregos se utilizavam na matemática foi um exemplo muito interessante, que foi a da medida do raio da Terra, pelo Eratosthenes. Então, há mais de 2.000 anos, e apenas comparando a orientação de raios solares em duas localizações diferentes de cidades lá no Egito, né, o Eratosthenes foi capaz de calcular o raio da Terra com uma impressionante precisão. E aí ele notou que o Sol ficava quase exatamente a pino, ou seja, bem no zênite, né, no ponto mais alto do céu, na cidade de Siena, no solstício de verão, formando um ângulo reto com o fundo de um poço. E na cidade mais ou menos vizinha de Alexandria, na mesma data, na mesma hora, o Sol não ficava tão no zênite, né? Ele fazia um ângulo. Então, através desse ângulo e a distância entre as cidades, ele foi capaz de medir a circunferência da Terra e, portanto, o raio da Terra. Então, como ele fez isso? Primeiro ele cravou uma estaca perpendicular ao solo em Alexandria, que é onde o Sol fazia um ângulo, né? E mediu a proporção da sombra, mediu o comprimento da sombra em proporção ao comprimento dela, ao comprimento da estaca, né? Então, a gente consegue obter o ângulo com que, enfim, semelhança de triângulos, basicamente a gente consegue medir qual é o ângulo que separa as cidades de Siena e de Alexandria, que é exatamente o mesmo ângulo que faz aqui o arco tangente do comprimento da estaca com a sombra da estaca, né? Então a gente tem esse ângulo aqui que é o arco tangente do comprimento pelo comprimento da sombra da estaca. Então, através desse ângulo, a gente faz basicamente, né, uma regra de 3 e consegue obter a circunferência da Terra, né? A gente só precisa comparar a distância entre as cidades, que é essa distância aqui. Ela está para a circunferência da Terra da mesma forma que esse ângulo que separa as cidades está para a circunferência da Terra, para um arco completo, né? Que é 2π, no caso. Então, a gente tem essa relação. Então, dessa forma, ele conseguiu medir o raio da Terra como sendo 39.250 quilômetros. Embora haja controvérsias por conta das unidades que ele utilizou, mas se for esse valor mesmo, ele discorda apenas em 2% do valor que a gente conhece atualmente para a circunferência da Terra. Ou seja, o valor é incrível, né, para centenas de anos antes de Cristo. Tá, e um outro exemplo também, que a gente estuda bastante na astronomia, que exemplifica bastante como a gente pode utilizar de modelos matemáticos assim para explicar a realidade, nem sempre eles correspondem à realidade física, digamos. Foi o caso dos epiciclos. Então, o que foram os epiciclos, né? A gente
há centenas e centenas de anos atrás, o modelo que se utilizava para explicar o sistema solar era o de Ptolomeu, que era basicamente o modelo geocêntrico, né? Ou seja, a Terra no centro e todos os planetas e o Sol, inclusive, orbitando ao redor da Terra. Mas com o tempo foi se percebendo que no modelo geocêntrico, o movimento dos planetas no céu não estava muito satisfatório, assim, né? Tem uma coisa chamada movimento retrógrado dos planetas, que é o fato de, por exemplo, Marte, a gente observa ele no céu, às vezes ele vai sempre para frente, digamos, mas tem épocas que Marte começa a recuar no céu, sabe? Ele faz uma voltinha, assim, digamos. E no modelo geocêntrico isso não faria muito sentido, porque a gente espera que com Marte orbitando a Terra, ele sempre vá para o mesmo lado, assim, num movimento contínuo. Mas a partir desse movimento retrógrado foi se vendo que o modelo geocêntrico não estava muito satisfatório. Então o que se fez foi adicionar o que se chama de epiciclos, que são pequenas órbitas ao redor da órbita principal do planeta, no qual o planeta orbita também. Então, é uma órbita secundária, basicamente, como aqui no GIF a gente vê, né? Então, com isso, dava para explicar o movimento retrógrado. Porém, foram passando os anos, assim, né? No começo, isso parecia fazer sentido, batia com as observações, mas ao longo de, sei lá, décadas ou centenas de anos, foi se vendo que os epiciclos não conseguiam explicar ainda de forma muito satisfatória o movimento dos planetas, né? Começava sempre a fugir um pouquinho da predição ali do modelo. Então, qual foi a solução? Né? Colocar mais epiciclos ainda, né? Então, foi se adicionando um epiciclo ao redor desse, depois um outro, depois um outro, depois... até que a coisa ficou muito exagerada. Né? Então, enfim, no final das contas, foi substituído pelo modelo heliocêntrico, mas para mim essa discussão é muito interessante, porque ela mostra que a gente pode se utilizar de formas matemáticas de se encaixar, digamos, a teoria com as observações e não necessariamente aquilo corresponde com a realidade, já que a gente sabe hoje que a Terra claramente orbita o Sol, né? E, por curiosidade, isso daqui é praticamente como se a gente fosse fazer uma transformada de Fourier, ou seja, uma série de Fourier do caminho do planeta no céu, né? A gente vai adicionando mais e mais frequências, digamos, ao movimento do planeta e isso acaba encaixando com a observação, mas não necessariamente corresponde com a realidade. Né? Bom, então seguindo aqui um pouco mais para frente na história, né? Agora a gente fugiu dos gregos, vamos para uma coisa mais moderna, né? Que é os anos, ou melhor, o século XIX, né? Que foi a descoberta de Netuno. Para mim, um exemplo bem interessante nessa discussão, porque Netuno foi o primeiro planeta a ser descoberto através da matemática, né? Porque os outros, de Mercúrio até Saturno, já se conheciam desde que o ser humano se conhece por animal racional, né? Porque é só olhar para o céu e ver que são planetas, né? Eles se movimentam, são bem mais brilhantes. Mas depois teve Urano, que foi descoberto meio que por acidente, assim, né? Ele é meio que uma estrelinha bem fraca, então o pessoal não sabia que era planeta, mas apontava um telescópio para lá, depois que os telescópios foram descobertos, né? E se via que era planeta. Agora, Netuno não. Netuno é muito fraco, então nem com um telescópio, assim, por chance, não dá para descobrir ele, porque tem que ter muita sorte, né? Então, o que se fez? O astrônomo Urbain Le Verrier, ele calculou mais ou menos a posição de um planeta extra no sistema solar, porque ele viu que a órbita de Urano estava sendo perturbada por um outro corpo massivo no sistema solar. Ou seja, calculava a órbita de Urano e se via que, dados os planetas conhecidos, o movimento de Urano não estava batendo direito, faltava alguma coisa a mais. Né? Então, ele fez esses cálculos e viu que essa coisa a mais era um planeta que estava em tal e tal posição. Então, ele fez esses cálculos e mandou para um astrônomo observacional, né, que ele mandou para o Johann Gottfried Gale, que em 23 de setembro de 1846 começou essas observações e apenas uma hora depois do início das buscas, ele encontrou o planeta. Foi apenas uma hora de buscas para encontrar o planeta, dada a predição do Le Verrier, né? Ou seja, esse é o poder da matemática, né? Digamos, foi um cálculo muito preciso que ele conseguiu.
Tá, então eu vou dar uma palhinha sobre mecânica orbital, porque ficou bastante texto aqui, né? Então acho que falta um pouquinho da matemática de verdade, né? Eu também estava curioso sobre isso. Então, como que se faz para calcular, né, digamos, a órbita de um satélite ou de um planeta no céu? Né? Então, aqui de forma bem breve, né, o movimento de um satélite e planeta na sua órbita elíptica é dado por 3 elementos orbitais principais, né, que é o semi-eixo maior, que codifica o tamanho da órbita, né, a excentricidade, que diz se a órbita é mais achatada ou mais circular, e a anomalia média, né, que é a coordenada angular que cresce continuamente, né, ou seja, não é exatamente a coordenada polar do objeto, mas é quase. Né? Então, ela é dada por essa expressão que ela cresce 360 graus a cada período do satélite. No entanto, né, a posição real do satélite é dada pela anomalia verdadeira, que é esse φ. Então, a posição do satélite em coordenadas polares é dada por esse par rφ. Ou seja, a gente tem um plano, né, então a gente só precisa de coordenadas polares. Então, a gente pega esse φ e obtém o R, só que ainda precisa do φ, né? Então, para obter o φ, a gente precisa a gente precisa utilizar a lei das áreas de Kepler, que digamos, ela diz basicamente que quanto mais próximo do foco da órbita, ou seja, quanto mais próximo o planeta está do Sol, por exemplo, mais rápido ele vai se mover, né? Então esse ângulo φ, ele depende da posição da órbita, né? Não é uma coisa constante. Né? E o cálculo desse φ requer ainda o conhecimento de um ângulo auxiliar E, que é chamado de anomalia excêntrica. E a anomalia excêntrica ela está relacionada com M, né? Então, uma coisa relaciona com a outra e não tem uma expressão de E em termos de M. Então, meio que tem que fazer tem que utilizar os métodos iterativos para obter o E. Depois que a gente tem o E, a gente consegue o φ, e do φ a gente consegue o R, né? Então, isso determina a posição do planeta no céu. É basicamente isso, né? Mas enfim, tem bastante coisas por trás aqui, né? Bom, então, agora entrando numa abordagem mais, digamos, que a gente vê numa graduação em física, por exemplo, que é questões diferenciais, né? Que para mim é um tópico super importante, porque a gente tem até uma piada na astrofísica, né? Que basicamente toda astrofísica é um oscilador harmônico, né? A gente vai para a mecânica quântica e tem oscilador harmônico, a gente vai para a mecânica clássica e tem oscilador harmônico. No eletromagnetismo também deve ter um oscilador harmônico. Enfim, tudo isso para dizer que as EDOs, as equações diferenciais, estão em toda parte. Então, por exemplo, aqui em ondas, sistema massa-mola, na equação do foguete, ou para a expansão do universo, tem equações diferenciais. Inclusive, eu vou deixar uma recomendação aqui, porque é um canal que eu curto muito, é de uma física alemã, que é a Sabine Hossenfelder, que tem esse vídeo que fala... Enfim, ela fala das equações diferenciais, ela também aborda as diferentes áreas nas quais as equações diferenciais são aplicáveis. Né? O único lugar que ela fala que não dá para utilizar equações diferenciais de verdade é tipo na mecânica quântica, por conta do problema do colapso da onda, né? Que não é uma coisa tão previsível através de equações diferenciais. Mas, enfim, fica a minha recomendação para vocês. E aí eu vou trazer um exemplo da astrofísica que a gente vê numa disciplina de astrofísica 1, que é a equação do equilíbrio hidrostático, né? Eu vou derivar ela aqui, mas só para introduzir, esse é um dos exemplos mais ilustrativos e comuns das equações diferenciais na astronomia, que é basicamente se utiliza ela para modelagem detalhada da estrutura e evolução das estrelas, e que é um dos maiores sucessos da astrofísica teórica, né? Uma coisa que prevê o que acontece e de forma mais precisa. Enfim, aqui eu só digo, né, que a gente não tem um modo muito bom de se estudar o que acontece no interior das estrelas, então a gente precisa de métodos computacionais, né, para fazer esse estudo. E esses métodos computacionais, claro, estão baseados nas equações diferenciais. Bom, então, só para derivar essa equação aqui, para não ficar só assim, jogando equação, né, nos slides, né, eu vou trabalhar um pouquinho mais nessa parte. A gente tem que pensar o seguinte: numa estrela, a gente tem duas forças principais atuando. Tem a gravidade, que puxa tudo para o centro, e tem a pressão de radiação, que empurra as coisas para
para fora, né? Então, é uma briga entre duas forças, a gravidade e a pressão. Então, a gente pode utilizar a lei de Newton, que é basicamente uma relação, aquela F igual a ma, para derivar uma expressão para o equilíbrio hidrostático de uma estrela. Então, vamos considerar um cilindrinho dentro da estrela, que tem a altura dr, tem uma massa dm e tem a área das bases dada por A. Então, a gente vai ter a pressão de radiação no lado de cima, uma pressão embaixo e tem a gravidade também, que não está representada aqui, mas ela aponta para o centro da estrela. Então, colocando na equação de Newton, na segunda lei de Newton, a gente tem que a massa do cilindro vezes a aceleração dele vai ser igual à soma dessas forças em torno do cilindro. Então, a gente consegue notar que a força no topo do cilindro ela é basicamente a mesma coisa que a força na base do cilindro, mais uma pequena diferença que é dada pela altura do cilindro, né? Digamos, daqui de baixo até lá em cima vai ter um pequeno aumento na pressão, né? Então, a gente pode igualar essas duas forças como sendo a força no topo igual a menos a força na base, mais uma pequena diferença. Então, substituindo aqui em cima, a gente vai ter Fg mais FPT, que é menos FPB, mais FPB e menos DFP, né? Então, a gente vai ficar com essa expressãozinha aqui. Já simplificou um pouquinho. Então, a força da gravidade, ela é dada até Newton, que elaborou essa expressão, né? Ela é dada por menos a constante gravitacional, vezes a massa do objeto, que no caso é a massa no interior de um raio R, vezes a massa do cilindro sobre R ao quadrado, que é a distância até o centro. E a pressão ela é definida pela força atuando no objeto sobre a área na qual essa força atua, e, portanto, aquele termo DFP ali, que é associado à pressão, ele vai ser igual à área da base vezes a pressão diferencial, né? O diferencial da pressão atuando nessa base. Então, a gente vai ter essa coisa aqui, mais essa aqui, então a gente coloca naquela expressão e vai ficar menos G, MR, dm, sobre R quadrado, menos ADP. E aí a gente vai ter essa expressão. Por último, a gente sabe que aqui essa densidade do cilindro não é ρ, a massa é simplesmente dm igual a ρ a dr, ou seja, a densidade vezes o volume, basicamente. E então a gente vai substituir o dm por essa expressão, vamos ficar com isso aqui. E por último, a gente divide tudo pelo volume do cilindro, que é AdR, né? Vai ficar ρ vezes a aceleração do cilindro, menos G, mr ρ sobre R quadrado, menos dpdr. E por último, a gente pode considerar também que a estrela é estática, então ela não fica se movendo, né? É tudo meio estático. E a gente vai ter essa expressão final, que é igualando isso aqui a zero. Então a gente vai ter dpdr igual a menos G, mr ρ sobre R quadrado. Que basicamente descreve, né, como varia a pressão no interior da estrela. E essa daqui é, digamos, a equação que descreve o equilíbrio hidrostático numa estrela. Se ela é válida, significa que a estrela ela está em equilíbrio. E se isso aqui não for válido, então a estrela está em processo de colapso, né? Porque, enfim, a estrela só sobrevive numa condição de equilíbrio. Bom, então esse aqui serve como um exemplo de uma EDO, né? Mas tem vários outros. Então, uma das bem famosas são as equações de campo de Einstein, né? Que é o que dá, basicamente, a relatividade geral. Então, a relatividade geral é uma das coisas mais famosas, eu acho que é a teoria mais famosa da física. A gente fala de física, vem Einstein na cabeça, né? E a gente tem essa equação aqui, que é uma equação tensorial, na verdade, né? O G mini mais o Gzinho, mini, lambda, mais essa constante vezes T mini, que, na verdade, é uma série de equações diferenciais. Então, cada um desses tensores tem esses elementos aqui que variam de 0 a 3, né? Então, a gente pode pensar como matrizes 4x4. Né? Então, isso aqui vai ter 16 termos, aqui vai ter 16 termos e 16 termos. Então, seriam 16 equações diferenciais, basicamente. Só que por conta de questões de simetria e outras identidades que a gente tem ali no meio, acabam sendo, acho que são 6 equações diferenciais que sobram no final das contas. Então, isso aqui são várias equações diferenciais numa expressão só, que descrevem o comportamento do espaço-tempo. Ou seja, isso aqui pode ser
pode ser utilizado para descrever, por exemplo, buracos negros, a expansão do universo, enfim, outros objetos compactos, como estrelas de nêutrons, órbitas de objetos ao redor de outros objetos, por exemplo, o Sol, enfim, tem uma série de aplicações. Né? E, bom, tem outras que eu trouxe, por exemplo, a lei de Hubble, que descreve basicamente a expansão do universo, né, que ela diz aqui que a velocidade de um objeto a uma certa distância d cresce proporcionalmente a essa distância, né? Ou seja, quanto mais distante o objeto, por exemplo, uma galáxia 10 bilhões de anos-luz daqui, ela vai ter uma velocidade de afastamento de nós muito maior do que uma galáxia a 100 bilhões de anos-luz de nós. E é uma equação diferencial, né? Porque o v é basicamente a derivada da distância em relação ao tempo. Né? E tem outras equações que são as leis de Friedmann, que também descrevem a expansão do universo. Essa daqui é mais velocidade de recessão, né? Mas essas aqui são, de fato, a expansão do universo, né? Então, como se dá a velocidade... Esse A ponto é a velocidade de expansão com que o universo se expande, e o A dois pontos é a aceleração dessa expansão, né? Então, hoje a gente sabe que o universo ele expande de forma acelerada. Então, esse A dois pontos ele é diferente de zero. Então, essas duas equações elas são deriváveis a partir das equações de campo de Einstein e ajudam a descrever a expansão do universo e a aceleração da expansão também. Bom, então, de EDOs, esses são alguns dos exemplos, mas tem também, além das EDOs, uma coisa bastante utilizada na astrofísica, que vem da matemática, é a estatística. E, na verdade, é de toda a ciência, né? Mas, só para deixar bem claro, na astrofísica tem muita aplicação estatística, principalmente porque hoje em dia a gente lida com muitos dados, sabe? A gente trabalha com surveys, que a gente chama, que são basicamente levantamentos do céu, nos quais se observam milhões e bilhões de galáxias, ou estrelas, no caso. Então, a gente tem que lidar com essas quantidades absurdas de dados, e a gente não vai conseguir, muitas vezes, estudar um por um, né? Na verdade, quase nunca dá para estudar um por um, né? A não ser que esse objeto seja, enfim, mais interessante. Mas, enfim, geralmente o que se faz é estudar de forma estatística, ou seja, qual é o comportamento médio desses objetos? Qual é a tendência desses objetos em relação a tal e tal parâmetro? Né? Então, aqui eu trouxe um exemplo que enfim, é um gráfico que eu peguei aleatoriamente nesse paper aqui, e que mostra vários conceitos de estatística, né? Tipo, tem uma mediana que tem, enfim, tem uma porcentagem, enfim, é basicamente isso, né? A estatística, ela está omnipresente, assim, na astrofísica. Então, só para trazer um exemplo mais concreto e interessante, eu vou falar dessa aplicação da chamada função de correlação de dois pontos na cosmologia. Então, enfim, esse é um conceito estatístico também, e pode ser utilizado para se estudar qual é mais ou menos digamos, para se buscar padrões na chamada teia cósmica. O que é a teia cósmica? Né? Aqui, a gente sabe hoje que o universo, em grande escala, ele possui uma estrutura de teia. Vocês viram aqui atrás nessa imagem, que é uma simulação computacional, que mostra mais ou menos como as galáxias estão distribuídas no universo. Então, tem regiões com maior densidade, tem regiões com menos densidade, que a gente chama de vazios, né? Então, essas regiões com maior densidade parecem que formam uma teia, né? Uma teia de aranha, não sei, e a gente chama isso de teia cósmica. Então, dá para tentar buscar padrões nessa teia cósmica através dessa função de correlação de dois pontos, que basicamente diz o seguinte, né? Qual é a função de correlação SXI aqui, né? CDR. Então, qual é a probabilidade em excesso de se ter, por exemplo, duas galáxias, uma no volume ΔV1 e outra no volume ΔV2, qual é a probabilidade em excesso delas estarem correlacionadas? Né? Se não tivesse esse XR, que ou seja, se fosse zero, seria uma relação
de uma distribuição totalmente aleatória, né? Ou seja, dando uma galáxia aqui, outra lá, e uma densidade numérica NV, a probabilidade vai ser basicamente de uma distribuição aleatória, né? Vai ter tal probabilidade porque, enfim, sempre vai ter uma galáxia aqui, outra ali, né? Mas esse XR diz qual que é a probabilidade em excesso, né? Porque se duas galáxias estiverem correlacionadas, a probabilidade vai ser maior do que uma coisa aleatória, né? Então, como eu expliquei aqui, né? Ela é uma probabilidade em excesso, mas ela é representada geralmente por uma lei de potências, que é x de R, R sobre R0 na menos gama, que, enfim, é o que o pessoal tá encontrando para essa função de correlação de dois pontos. E para galáxias, o comprimento de correlação típico é 5 megaparsec, enfim, isso aqui é um valor só para trazer uma ideia, né? Que é, isso aqui dá mais ou menos 15 milhões de anos-luz, né? Então, mais ou menos tipicamente, né, galáxias a 15 milhões de anos-luz são correlacionadas, né? Então, em um padrão, uma escala maior do que essa, geralmente elas não estão tão correlacionadas, né? Porque a gravidade vai ficando menor, enfim, elas não se correlacionam tão bem. E menor do que isso acaba, enfim, com certeza, se tiverem duas galáxias numa distância menor do que essa, vai haver uma correlação, né? Mas, enfim, essa é uma escala típica para elas estarem correlacionadas, né? Enfim, aqui, então, trazendo o resultado dessa função de correlação para um survey, a gente consegue ver que de fato, nesse survey eles conseguiram ajustar exatamente uma função de correlação que é de acordo com essa lei de potência, só que ainda tem, enfim, uns resíduos aqui, ou seja, além dessa correlação, existem outras coisas acontecendo nas galáxias, né? Mas, enfim, isso tudo para trazer aqui uma outra aplicação, né, que é bem interessante da estatística na astronomia e na cosmologia. Correlacionado com essa função de correlação de dois pontos, existe o chamado espectro de potência. Então, o espectro de potência, eu mostro aqui nesse gráfico, né, mas ele é basicamente uma forma de quantificar qual é mais ou menos a escala angular com que os objetos no universo estão distribuídos, né? Então, a gente tem uma coisa chamada radiação cósmica de fundo, que é, digamos, a primeira luz do universo, né? E isso dá mais ou menos como que a matéria estava distribuída lá no início do universo, né? E conforme o tempo foi passando, essas pequenas perturbações na matéria inicial do universo foram se tornando maiores e maiores e foram formando galáxias, né? Então, o espectro de potência ele diz mais ou menos qual que é a escala angular com que essas coisas se distribuem. E isso vem de uma transformada de Fourier diretamente da função de correlação, né? Então, só para dar mais um exemplo, né, que a transformada de Fourier, né, ela tem várias aplicações, né, e na astrofísica não é diferente. Uma coisa bem interessante sobre isso é que esse espectro de potência ele é uma das evidências da tão famosa energia escura, né? Ou melhor, da matéria escura. Da energia escura também, na verdade. Mas basicamente, dependendo da quantidade de matéria escura no universo, vai haver esses picos, na verdade, o segundo e o terceiro picos aqui, eles vão ter digamos, uma variação de altura, assim, se tiver mais matéria escura, o terceiro pico ele vai ser maior do que o segundo, relativamente, né? Se tiver menos matéria escura, o segundo pico é maior, né? Então, a gente calcula o espectro de potência e vê que para a quantidade de matéria escura que a gente espera que exista no universo, o espectro de potência ele exatamente está de acordo, né, com a observação. Então, basicamente, isso aqui serve como uma boa evidência para a matéria escura, né? Porque, enfim, para as pessoas que
talvez entendo que a matéria escura não seja real, né? Mas existem várias evidências, né? Mas, enfim, esse aqui foi um último exemplo que eu trouxe, né? Mas, enfim, a conclusão é que existem diversas aplicações da matemática na astronomia. E assim, eu trouxe só algumas aqui, mas eu poderia trazer muitas mais, né? Enfim, assim, eu vou deixar aberto para questões, né? E se quiserem saber um pouco mais de alguma outra aplicação, um pouco mais... explicar um pouco mais alguma das coisas que eu falei aí, podem ficar à vontade. Pode abrir o microfone, José, já que você levantou a mão ali. Ou pode digitar no chat o que você preferir. Eu queria perguntar uma coisa. É possível, então, assim, ter uma estimativa de matéria ou energia escura em um local usando essa transformada? Esqueci o nome. É espectro de possível potência, né? isso? É basicamente isso. O espectro de potência é uma das formas de quantificar a quantidade de matéria escura e energia escura no universo, né? Enfim, tinha umas outras animações ali. Eu dei uma olhada, né, no YouTube, tem uma talk da Sabine Rosenfelder no Golden Seminar, que ela deu recentemente sobre a matéria escura. E ela traz uma animação assim, né? Variando a quantidade de matéria escura no universo, esse espectro de potência ele vai mudando a forma, né? É bem interessante, assim. Se tiver bastante matéria escura, vai ter uma forma. Se tiver menos matéria escura, vai ter outra forma. E assim, e qual é a extensão do que é examinado, digamos assim, dessa medida de matéria? É visto quanta matéria escura tem em qual determinado ambiente? É um sistema solar? Sim. A matéria escura ela é mais medida na escala de galáxias e aglomerados de galáxias. Na galáxia, você pode medir a quantidade de matéria escura através da rotação das estrelas, enfim, se você fazer um cálculo com mecânica newtoniana mesmo, você vai ver que dependendo da massa da galáxia, as estrelas vão rotacionar com maior velocidade e com menor velocidade, né? Então, dependendo dessa velocidade das estrelas na galáxia, você consegue medir a massa de matéria escura da galáxia. E também nos aglomerados de galáxias, que são estruturas maiores, você consegue medir a massa de matéria escura deles através de leitamento gravitacional, que é o efeito da massa da matéria escura sobre o caminho que a luz de galáxias lá atrás fazem, né? Enfim, dei uma pesquisada, lentes gravitacionais, é uma coisa bem interessante, assim, a massa dos aglomerados distorcendo a luz de galáxias que estão na parte de trás, né? Eu queria só fazer mais uma pergunta, assim, tem a ver com a energia escura o fato de se dizer que o universo se expande de forma acelerada? A energia escura, sim. A energia escura, ela, na verdade, foi proposta exatamente porque se descobriu que o universo expande de forma acelerada. Porque o que você espera sem energia escura? Como o universo ele possui gravidade, ele tem massa, ele vai ter gravidade, e, portanto, ao longo do tempo, você espera que as coisas comecem a frear, né? Mesma coisa que você jogar uma maçã para o alto, ela vai voltar por conta da gravidade da Terra, né? Mesma coisa com o universo. Ao longo do tempo, a gravidade ela vai tender a puxar as coisas de volta, né? A massa de um objeto vai puxar o outro, né? Só que a gente observa que o universo está acelerando a expansão dele, então tem que ter uma outra força contrária à gravidade que produz essa expansão acelerada. E aí o nome que os físicos deram foi energia escura e se procura por essa energia escura até hoje, né? Que é uma coisa bem dificilzinha, né? Mas ela ainda é só teórica, né? Sim, basicamente não se sabe o que ela é de fato, né? Só se tem modelos matemáticos mas o que ela é exatamente uma quinta força ou é um campo, uma substância, não se sabe, né? Não se sabe ainda o que ela é exatamente. Sim, entendi, obrigado. Nada. Só uma coisinha bem rapidinho. Dá para você dizer assim, qual é a diferença entre a matéria escura e a energia escura? Sim, tem muita diferença. A única semelhança são os nomes e o fato de a gente não saber o que elas são, né? A matéria escura, ela dá massa aos objetos. Então, é como se, enfim, ela
É uma massa, né? É uma matéria que dá massa aos objetos. As galáxias e aglomerados de galáxias, elas têm matéria escura. E a energia escura, ela está relacionada com a expansão do universo, né? Então, tem muita diferença, né? Inclusive, enquanto a matéria escura ela produz gravidade, a energia escura ela é contrária à gravidade, né? São bem diferentes. Entendi. Tá bom, obrigado. Valeu. Então, matéria escura está associada com a gravidade. Tá. Sim, ela possui gravidade. Na verdade, a única interação É normal. é a gravidade. Tá bom, obrigado. Nada. Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida? A gente ainda tem um pouquinho de tempo, 1 minuto até encerrar a nossa parte da manhã. Acho que já tá todo mundo com fome. Tá todo mundo cansado. A maioria das pessoas que estão aqui presentes, pelo que eu tô percebendo, eles assistiram desde as 8 da manhã, então Nossa! foi bastante conteúdo hoje. Peguei o horário mais complicado para vocês. Então. Elismar, a Gabriela, ela cuida do nosso marketing e tal, e ela gostaria de tirar um print nosso aqui da apresentação. Tu tem como colocar aqui em tela cheia? Porque a tua câmera ela já fica para nós. Aí se tu colocar a tua apresentação que tu estava... Tá bom. Eu vou colocar o primeiro slide. Então. Perfeito. Deixa eu apresentar. Aí um sorrisinho, ela já fica feliz. Tá bom. 1, 2, 3 e... Foi! Deu certo, Gabi? Ó, a Júlia tá digitando, vamos ver se tem alguma dúvida. Muito legal, adorou a palestra, excelente. Só elogios.